Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso comentário ao livro do Gênesis. Estamos ainda no capítulo 1. Vamos ver hoje a criação do homem. Nós vamos ver o versículo 26 e o versículo 28. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, que domine sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu, sobre os animais e todos os animais selvagens, e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Nós vamos ver alguns detalhes, depois vamos chegar a um comentário sobre esses detalhes, como aspecto de síntese. Nós vemos que esta narrativa da criação do homem é singular. Por quê? Antes de tudo, aqui temos a palavra de Deus. Isto é, Deus disse. O que ele disse? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Depois, no versículo 27, não é Deus que fala, é o narrador, que retoma o que Deus fez e o que Deus diz com suas palavras. E Deus criou o homem à sua imagem, aqui fala o narrador. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, qual é o ponto importante? É exatamente a variação entre o projeto, isto é, aquilo que Deus disse, e a sua execução, o comentário que vem nos dado aqui pelo narrador. 4 são as observações que devemos fazer nesses 2 versículos. Primeiro, Deus disse: façamos. Aqui se trata de um plural. A escolha do plural, o que pode indicar? Os padres da igreja, eles não tinham nenhuma dúvida. Para eles, o verbo fazer, na primeira pessoa do plural, façamos, se refere à Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje se diz que façamos é um plural em que se insiste sobre a escolha, sobre a eleição, sobre a determinação. Devemos pensar. A escolha do plural implica um interlocutor. Isto é, se digo façamos, é porque eu não estou só, tenho alguém comigo, que é o mesmo que, ao menos, somos em 2, no mínimo. Aqui não é um plural majestático, como alguns tentam sustentar, mas quer implicar alguém, um interlocutor. Envolve alguém. A pergunta é: quem pode ser este alguém? A questão fica aberta, ainda não vamos responder. No comentário do versículo 27, isto é, do narrador, por 3 vezes se diz: criou no singular. No versículo 26, façamos.
Versículo 27, por 3 vezes o verbo usado é criar, no singular. Deus criou o homem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Por 3 vezes aqui se repete, né, neste verso. Criar, no passado, criou. Este verbo significa fazer alguma coisa jamais vista. Então, ele usa o verbo bará. E tem como sujeito Deus. Deus criou. O verbo fazer, do versículo 26, façamos o homem, se pode dizer que não só Deus pode fazer. Também o homem pode fazer. Ainda veremos. A pergunta é essa: por que mudar o verbo de fazer para criar? Por que passar do plural façamos para o singular criou, isto é, bará? Aqui estão 2 termos, imagem e semelhança, do versículo 26. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Não são 2 sinônimos. Imagem é uma coisa, semelhança é outra. Porque o termo imagem reivia a uma imagem plástica, a uma estátua, a um ícone. Imagem é um ícone, né? Eikon. É uma representação, é um retrato. Semelhança nos coloca no campo da comparação. Há uma realidade comparável, isto é, podemos dizer, né, que ele reenvia a cópia original. Deus, quando fala, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E depois, Deus fala assim, depois o narrador diz, e Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. E não usa mais o termo semelhança, usado no versículo 26. Por quê? Uma terceira observação. O narrador introduz o termo macho e fêmea. Esses 2 termos, macho e fêmea, aproxima o homem não tanto de Deus, mas dos animais. Por quê? Porque este macho e fêmea se usa também aos animais. Uma quarta observação. Depois da criação do homem, não tem a expressão e viu que era bom. Essa expressão não tem depois da criação do homem. Vamos unir agora e tentar trabalhar essas 4 observações. Vamos partir desta última observação. Não se repete e viu Deus que era bom. Aqui temos uma ausência. Indica que esta obra não acabou ainda. Porque quando Deus vê que era bom, a obra está terminada. Mas o ser humano não se diz porque a obra ainda não foi terminada. O mesmo do versículo 8. Quando a obra não terminou, não se repete, pois a obra não foi terminada. Aqui surge uma pergunta. O Gênesis pensa que o homem não foi terminado? Que o ser humano, o homem, é incompleto? A própria ausência no comentário do termo semelhança, que nós encontramos no versículo
26, e que não encontramos no versículo 27, vai nesse sentido. O homem não foi completado. O homem traz em si a imagem de Deus, mas não traz ainda a sua semelhança, porque o homem é também semelhante aos animais. E como se o homem estivesse numa condição mediana, ele está entre Deus e os animais. E então, eis agora a diferença dos pronomes. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea lhes criou. Que quer dizer, a imagem de Deus da humanidade é una. Mas, como os animais, é plural. Em outras palavras, a humanidade sai incompleta da mão do Criador. Quando diz, uma vez que Deus fez toda a sua parte, permanece ainda algo a ser realizado. E quem fará esta coisa? O próprio homem. E agora entendemos porque no início diz façamos. Porque Deus não fala de si só, mas quer envolver o ser humano nesta obra. Quer voltar-se ao ser humano, ao homem, chamando-o a cooperar com este fazer, este criar. O agir de Deus não é um agir solitário. Deus não age sozinho, mas ele envolve o ser humano que ele criou. E só assim o homem se torna completo, isto é, não só a imagem, mas também a semelhança de Deus, comparável a Deus Criador. Então, o homem não foi criado completo, ele tem que se fazer, se criar. A bênção que encontramos no versículo 28 vai nesta direção. Então, por que isto? Porque a bênção diz: sede fecundos e multiplicai, enchei a terra e a submetei, a dominai. A bênção é a estrada para elaborar esta realidade ainda não completa, de modo a realizar, completando a semelhança com o Criador. Deus é Criador, o homem também é Criador. Por isso, Deus faz, o homem também faz. É nesta realidade de fazer que o homem se torna semelhante a Deus. Ele é a imagem de Deus, mas ele é chamado à semelhança divina, e essa semelhança deve ser criada, né? Essa semelhança deve ser realizada pelo próprio ser humano, porque o ser humano também é criador. Na missão de submeter e dominar está a realização da semelhança com o Criador. Deus é aquele que submete e domina, e ele deu ao ser humano o poder de submeter e dominar, assumindo essa semelhança divina. Ora, na missão, novamente, de submeter e dominar, está a realização da semelhança com o Criador, isto é, com Deus. O domínio, que é a realidade característica do Criador, e a missão entregue aos homens, Adão, a cada ser humano, que eles sejam também criadores de mundo. Mais adiante, se o homem é chamado a dominar a terra, Deus lhe entrega uma dieta vegetal. Aqui não é a fundação
de um hábito de vegetarianos, não. Mas nessa escolha de comer o vegetal, o que é que se exclui? Se exclui a violência, depois vamos encontrar em Caim. Porque os animais, para serem comidos, devem ser mortos. Querendo dizer, o modo que o homem domina deve excluir a violência. Não só, mas naqueles machos e fêmeas que dizemos no versículo em que encontramos a expressão macho e fêmea, que exprime o ligame de todo homem com o mundo animal. Parece dizer a narrativa de que esta animalidade que está em todo homem deve ser dominada, porque senão será o caso de Gênesis 4, que gera violência de Caim contra Abel. Se se quer se tornar humano, isso significa que se deve aprender a dominar a animalidade que potencialmente é violenta e que incita no coração de cada homem a destruição. Esta página diz que o ser humano, o homem, Adão, deve ser construído, ele deve se fazer. Deus fez a sua parte, mas cabe ao homem fazer a sua parte para poder aprender a se tornar semelhante a Deus. Eis a aliança entre a graça e a liberdade, entre o dom de Deus e a resposta do ser humano. Somos chamados a ver que Deus confia, acredita e coloca nas mãos dos seres humanos uma missão extraordinária, isto é dado a cada um de nós sermos criadores. O que consideramos no primeiro capítulo do Gênesis é uma narrativa mítica. Atenção, devemos levar em consideração, mítico não significa como alguma coisa de fantástica, de irreal, ou qualquer coisa que possa entrar dentro deste estilo de pensamento. Mito significa uma narrativa que diz a verdade. Essa narrativa diz a verdade sobre a realidade, a verdade sobre Deus, que é onipotente, num certo modo, como vimos. A verdade sobre a terra, que é ordenada, separada, dentro de uma criação harmônica. A verdade sobre o homem e a sua relação. A relação entre Deus e o homem. A relação entre Deus e a terra. A relação entre o homem e a terra. O fato é que este capítulo abre o Gênesis e começa toda a Bíblia. Isto não é por acaso. Porque isto é como uma medida para poder revelar a sinfonia que Deus escreveu. E que o Gênesis é a partitura desta grande sinfonia, dessa grande unidade, dessa grande ordem, dessa grande harmonia. Então, a beleza da expressão desse façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A imagem de Deus, o ser humano foi criado. A semelhança de Deus, o homem deve construir, porque se Deus constrói, também o ser humano foi dado construir, porque ele não é um ser completo, é um ser que é chamado a se construir e atingir então a semelhança divina, se construindo e construindo a vida e a história. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.